Olá, meus amigos, tudo bem? Nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito importante. Nós vamos analisar hoje Isaías 58, verso 12, mas de uma maneira diferente, porque alguns meses atrás nós já falamos sobre esse texto aqui. Só que agora vamos pegar um outro ângulo, uma outra visão desse mesmo texto. Está bem? O tema de hoje é restauração total. Fique ligado, pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, olho na tela, vamos meditar. Isaías 58, verso 12 diz: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Bom, esse texto é um texto conhecido, especialmente para quem me acompanha aqui nos vídeos. Mas hoje nós queremos olhar esse texto de uma outra forma. Pensa comigo o seguinte: Deus fez o homem, o ser humano, de uma maneira extraordinária. Veja, número 1, o ser humano era perfeito, porque Deus é perfeito, fez o homem perfeito, tá certo? Número 2, o ser humano foi criado justo porque Deus é justo. Então veja, perfeito, justo, santo e glorioso. Deus criou o homem perfeito, santo, justo e glorioso. Assim como Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é santo e Deus é glorioso. Está certo? Então Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Você imagina o ser humano ser criado à imagem e semelhança de Deus? Rapaz, é uma coisa extraordinária. É ou não é? Pensa comigo. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas você sabe que o pecado entrou na nossa vida. E o pecado manchou tudo isso. O pecado complicou tudo isso. O ser humano que era perfeito passou a ser imperfeito. O ser humano que era justo passou a ser injusto. O ser humano que era santo passou a ser imundo. E o ser humano que era glorioso perdeu a glória de Deus. O pecado chegou destruindo tudo, ou quase tudo. E aí? E aí que a Bíblia diz o seguinte, que o ser humano, a partir do pecado, iria de mal a pior. Você vai para Gênesis 6, você logo percebe que a Bíblia fala assim que o gênero humano se corrompeu, que a maldade dominava o ser humano. Tanto é que Deus fez uma intervenção com o dilúvio. Mas você continua depois do dilúvio e vai perceber que o ser humano aumentou em rebeldia, aumentou em transgressão, aumentou em frieza, em desamor, em violência, surgem os vícios, aparecem as drogas, surgem crises na família, irmão contra irmão, pai contra os filhos, filhos contra os pais. Aí você começa a perceber os problemas da ambição humana, pelo poder, pela glória, pela posição, aquela coisa toda. Então o pecado, ele foi manchando e contaminando, e a coisa foi. Nós estamos em 2022 e o pecado está aí. Coisas que antigamente eram consideradas assim, pecados erradas e que não fazia bem às famílias, hoje já são consideradas normais. Entendeu? Quem tem mais de 40 anos de idade, ou mais de 30 eu diria, se assusta com o que está acontecendo hoje. Ou seja, à medida que vai passando o tempo, o pecado vai dominando e destruindo ainda mais os valores bíblicos na vida do ser humano. Assim que a imagem e semelhança de Deus, que somos nós, foi sendo manchada. Então, por exemplo, uma pessoa que mente não é semelhante a Deus. Uma pessoa que engana não é semelhante a Deus. Uma pessoa infiel não é semelhante a Deus. Uma pessoa que usa drogas não é semelhante a Deus. Uma pessoa que bebe, que fuma, não é semelhante a Deus. Percebe? Só para dar alguns exemplos. Uma pessoa corrupta não é semelhante a Deus. Uma pessoa má não é semelhante a Deus. Nós temos ainda semelhanças de Deus, mas o pecado destruiu muita coisa. Então, o que Deus quer fazer? Deus quer restaurar em nós a sua imagem e sua semelhança. E esse processo de restauração já começou. Só que Deus quer fazer uma restauração total, que é o tema da mensagem de hoje. E essa restauração total, ela passa por Isaías 58, 12, que diz que Deus quer edificar as ruínas, levantar os fundamentos, reparar as brechas e restaurar as veredas. Em outras palavras, Deus quer nos transformar paulatinamente, dia após dia, entendeu? Deus quer nos transformar por dentro e por fora, de tal maneira para que quando Jesus voltar,
nós possamos ser então definitivamente transformados. Ou seja, hoje Deus quer converter nosso coração. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, quando guardamos os seus mandamentos, quando somos batizados, quando decidimos seguir a Jesus, nós estamos nesse processo de restauração total. A conversão acontece agora, a minha entrega total acontece agora, a decisão de ir para o céu acontece agora, a decisão de ser fiel a Deus acontece agora, a decisão de ser uma nova criatura acontece agora. Mas mesmo tendo Jesus no coração, nós ainda teremos a natureza pecaminosa. Quando Jesus voltar, nós seremos transformados fisicamente, seremos transformados completamente, 100%, e voltaremos a refletir a imagem e a semelhança de Deus. Finalmente seremos ou viveremos a restauração total. E como diz o texto bíblico de Filipenses 3, 20 e 21, isso aqui é algo emocionante. Veja que o processo de restauração vai chegar aqui, ó. Veja só, Filipenses 3, 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Uau! Deus seja louvado. É isso, entendeu? Então, meu irmão e minha irmã, prepare-se. Vamos nos preparar. Vamos olhar para frente, para cima, para o céu. Não fica olhando para essa vida, porque é horizontal. Tem uma mágoa no coração? Coloca nas mãos de Deus. Tem que perdoar alguém? Perdoa. Ajoelhe-se, conversa com Deus. Você precisa abandonar alguma coisa? Abandona. Você já errou? Todo mundo já errou. Todos nós erramos. Mas a gente precisa se levantar e começar uma vida nova. A gente precisa olhar para cima, segurar na mão de Deus e, em nome de Jesus, avançar. Porque Deus quer fazer em nós uma restauração total e quer dar a você e a mim um novo céu e uma nova terra. Amém? Você crê? Você aceita? Você quer ser uma nova criatura? Se você quer, levante a sua mão. Veja, você já está com Jesus no coração? Já frequenta a igreja? Já foi batizado, batizada? É um discípulo de Cristo? Meus parabéns. Continua firme. Mas de repente você estuda a Bíblia, já aceitou Jesus, porém não batizou ainda. Eu convido você a chegar mais perto e ser batizado. Procure uma igreja adventista do sétimo dia. Procure o pastor, procure os anciãos, procure um líder da igreja. Fala que você assiste os nossos vídeos. Peça ao pastor, aos anciãos, mais instruções, mais estudos bíblicos, para que você se prepare para o novo nascimento, para a vida eterna, para a restauração total. Combinado? Fechado? Muito bem. Então eu vou orar por você. Oremos. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. Obrigado pela promessa e pela esperança que temos no coração. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. O pecado entrou no mundo, mas Cristo na cruz venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mal e garante a nós o perdão, a reconciliação, a vida eterna, a restauração total. Eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço para você, fica na paz e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.